Pessoal, nesse vídeo nós vamos discutir, eu vou apresentar para vocês um problema do nosso código, talvez menos do código propriamente dito, não são as normas propriamente ditas, mas a interpretação que delas se dá, ainda dentro do concurso de pessoas, mas dentro de um tópico muito específico do concurso de pessoas, que é o tópico relativo à acessoriedade. A gente trabalhou várias questões aí anteriores relativas ao partícipe, esse é um problema de autoria e participação, um problema específico do nosso código, mas que também aparece em outras legislações, e a questão é que perfil autoritário pode ter ou não a questão da acessoriedade. Como é que se discute o tema da acessoriedade entre autoria e participação? Existem três teorias acerca da acessoriedade da participação. Vamos lá, primeiramente, o primeiro ponto de partida é a diferenciação entre autoria e participação. Nós vimos na exposição de motivos do código no item 25, que o código teoricamente pretende fazer essa diferenciação, pretende diferenciar entre autores e partícipes, mesmo que seja com fórmulas bastante questionáveis a respeito de como isso se procedeu, ou a respeito de como isso se deu. De qualquer forma, pelo menos a pretensão lá está expressa, ou seja, é necessário tratar diferente autores e partícipes. Como é que se trata diferente autores e partícipes? Que classe de diferença se faz? Ora, o partícipe é acessório do autor, né? Só se vai responder por participação se o crime chegar a ser pelo menos tentado. Isso está no próprio código. Olha o que diz o artigo 31. O ajuste, a determinação, instigação e o auxílio, ou seja, são coisas pretéritas, indução, auxílio, todas as formas de participação, salvo disposição expressa em contrário, não são puníveis se o crime não chega pelo menos a ser tentado. Ou seja, é outra pessoa que vai tentar, né? E esse sujeito está com a sua responsabilidade na dependência de que a outra pessoa atue. Pois bem, mas qual é o nível de dependência em relação a que essa atitude do autor seja configurada como crime? Esse é o ponto. Existem três fórmulas. A teoria da acessoriedade mínima, que fala da necessidade, da punibilidade do partícipe condicionada à realização por parte do autor de uma ação típica. Ou seja, o autor realizou uma ação típica, mesmo que ela não seja antijurídica ou não seja culpável, o partícipe já tem responsabilidade. Ou seja, a presença de uma causa de justificação ou uma causa de exclusão de culpabilidade, uma permissão forte ou uma permissão fraca que favoreça o autor, né, vai ter uma situação que não alcança o partícipe. Ou seja, realizou o fato típico, a bola do partícipe já está em jogo, ou seja, ele já vai ser responsabilizado. Muito bem. A outra forma é a acessoriedade, a fórmula oposta, é a acessoriedade extrema. Veja, a punibilidade do partícipe resta condicionada à punibilidade do autor. A ação tem que ser típica, antijurídica e culpável. Faltando um desses elementos, faltando culpabilidade do autor, por exemplo, né? O autor sendo um inimputável, por exemplo, né, por qualquer razão, o partícipe não responde. Então o sujeito que é um indutor de um menor à prática delitiva não vai responder. Né? Essa teoria da acessoriedade extrema ela foi utilizada na Alemanha até o final da Segunda Guerra. Tá? Depois, a partir daí, se adotou a teoria que se segue adotando na interpretação do Código Penal brasileiro, alemão, espanhol e vários outros, né, que é a chamada teoria da acessoriedade limitada. A punibilidade do partícipe resta condicionada à realização do injusto pelo autor, fato típico e antijurídico. Se o autor não é culpável, mas houve ato típico e antijurídico, quem participou, quem induziu, quem instigou, quem de qualquer forma lá atrás participou, responde pelo fato. Tá? Então, o direito espanhol adota essa acessoriedade limitada, o direito alemão também, o Código Penal, a interpretação que se dá do Código Penal de 1985 é que no Brasil também seria essa acessoriedade limitada. A pergunta que cabe aqui é saber qual desses perfis realmente é democrático, é mais ou menos, aqui nós estabelecemos uma relação democrática de fato,
ou insuficiente? Claro que o que se quer aqui é alcançar, isso é muito evidente, o que se quer aqui é alcançar a responsabilização daquele que instrumentaliza o sujeito inimputável. Mas veja, o sujeito inimputável não é uma condição de culpabilidade, da mesma forma que é a inexigibilidade de conduta diversa. Veja lá, ou da mesma forma que é o erro induzido por terceiro, potencial consciência de ilicitude, o terceiro não sabe que pratica um ilícito porque foi induzido pelo outro. Então imagine um maior que convence um menor à prática de um delito, porque o menor não tem condições de saber que é delito, né? E aí ele instrumentaliza o outro, aí ele responde por causa da fórmula de instrumentalização, né? O erro é determinado por terceiro, vai ser responsável aquele que determinou o erro. Mas imagine que isso não é uma questão de erro, é uma questão de culpabilidade. Aquele que realiza o fato sabe que está realizando um fato ilícito. Não é erro. Não há erro nenhum. Ele convoca menores de 18 anos para a prática de furtos, por exemplo. Esse sujeito vai responder porque ele é um indutor a esses menores praticarem furtos. Porque basta assessoriedade limitada, ele vai responder. O fato é típico e antijurídico, não é culpável. Tá? Na assessoriedade extrema, a falta de culpabilidade do autor do fato se transmitiria ao partícipe, afastando a sua responsabilidade. Mas é razoável isso? Essa é uma questão discutível sob o ponto de vista do que é ou não um perfil democrático ou autoritário. Nós podemos falar que a assessoriedade na participação, essa assessoriedade limitada, é autoritária, ou só seria autoritária aquela assessoriedade mínima? Realizou fato típico. O autor realizou fato típico, mas foi em legítima defesa. Não se comunica ao partícipe. O partícipe vai responder porque ele induziu o sujeito a atuar, ainda que em legítima defesa. Ele vai responder. Essa assessoriedade mínima. Essa é autoritária? Qual delas é autoritária? Era utilizado um perfil autoritário até o final da Segunda Guerra na Alemanha? E depois deixou de ser? E nós seguimos a trilha do não autoritarismo? Isso aqui basta? Ou era necessário dar um passo mais para uma assessoriedade extrema? O que efetivamente é democrático ou não? A que remonta essa fórmula por nós utilizada? Nós seguimos um modelo utilizado na Alemanha do pós-guerra. Esse modelo utilizado na Alemanha do pós-guerra era um modelo autoritário ou é um modelo liberal, um modelo democrático? O que aconteceu no pós-guerra alemão para essa transformação? Nós conseguimos olhar para aquele momento e encontrar alguma coisa que tenha derivado nessa opção de interpretação que fizemos do nosso código? A nossa interpretação é a mais democrática ou não é? Bom, a minha sugestão aqui de material bibliográfico para vocês estudarem assessoriedade é a remessa aos manuais. Os manuais de direito penal na parte geral vão todos comentar sobre como se porta ou como se define a questão da assessoriedade. Há um extenso comentário no manual, por exemplo, do professor César Bittencourt. Dá para vocês olharem lá com bastante segurança. E ter um panorama geral. E aí, de novo, se trata de um exercício de interpretação. A nossa fórmula, a pergunta é essa, nossa fórmula é democrática ou não? Se não é democrática, ela tem origem em que outro perfil tão pouco democrático? Qual é a conexão que se faz com o passado autoritário, se eventualmente vocês verem isso assim?